Eu esperei 4 anos para esse sinal no mercado de cripto aparecer e agora podemos estar vendo oficialmente o ciclo de alta começando. O que você viu até agora não é nada comparado com o que pode acontecer a partir desse momento. Mas antes de você ficar maluco aí, eu vou te explicar o que está acontecendo, que dados e informações são essas e como que você deve interpretar isso para não marcar bobeira, ganhar dinheiro e melhor ainda surfar o ciclo de alta da forma certa. Tudo que eu vou te passar aqui tem que fazer sentido para você, tá? Então eu quero que ao longo do vídeo você vá juntando as informações e vendo como tudo se encaixa. É assim que a análise gráfica é incrível. Então olha o que nós temos. Nesse momento atual do mercado, o que pode justamente ser um momento chave para a gente ter uma continuação da alta, quero que você preste atenção em alguns padrões que já se repetiram ao longo da história. E o primeiro de tudo é o que acontece antes de uma grande alta. Se você for perceber, sempre é a mesma coisa. Quando o mercado entrega uma alta muito forte, olha o movimento anterior que nós temos, uma vela semanal grande. O que aconteceu na virada do ciclo lá em 2022? Uma vela grande e uma verde entregando na mesma quantidade. Isso aconteceu depois em agosto de 2023. Ou seja, com essas duas informações, automaticamente você vai assimilar que qualquer grande queda no mercado, ela vai ter uma correlação muito boa com o que pode acontecer lá na frente. Primeiro que nós estamos dentro de um contexto de alta, então tudo que você está observando aqui, nós estamos em plena bull run. Então o que está para acontecer mais para frente é somente a continuação dessa tendência. Mas tudo que rolou desse ponto aqui até hoje, essa alta toda que pelo menos favoreceu mais o Bitcoin do que as altcoins, é só o começo. E outros sinais estão aparecendo mostrando que a verdadeira performance das moedas está chegando, tá? Mas eu não quero só falar isso da boca para fora, eu quero te mostrar o que está acontecendo. Então, com esse contexto, olha só o que aconteceu lá no ciclo passado. Eu não vou pegar muito antes, porque senão a gente vai pegar um contexto de mercado muito pequeno na época. 2020 o mercado já estava relativamente bem consolidado, hoje está muito mais. E olha só, você vai ver que em 2020 nós tivemos o Covid Crash. Isso aí já deu uma baita queda e depois entregou na mesma moeda. Esse pode ter sido o grande gatilho para o mercado iniciar uma das maiores altas que nós vimos nos últimos anos, por conta do ciclo, por conta dessa grande queda, por conta do halving do Bitcoin. Então olha só o que aconteceu logo em seguida. Guarda essa informação. No meio do caminho, a alta do Bitcoin fez uma pausa. Olha onde ela parou. E olha na semana o tamanho da vela de queda que ele mostrou. Logo, quando nós temos uma queda muito forte, no contexto certo, nós vamos ver uma alta muito boa, como isso aconteceu em várias ocasiões. Aqui, de novo, em 2022 para 2023 e depois de 2023 entregando essa alta. Ou seja, beleza, já temos um marco histórico que nos ciclos de alta precisamos de um gatilho, uma queda para o mercado subir. Ok, só essa informação já é a única que a gente vai levar em consideração? Não, senhor, não, senhora. Se a gente voltar ainda e analisar o comportamento que o Bitcoin teve em cima dessa queda, quando a queda acontece, vários indicadores dão uma bagunçada. Nós sabemos, pelo menos você sabe, que além do preço do Bitcoin aqui, nós temos indicadores auxiliares, que, por exemplo, o RSI mede a força relativa do mercado. Então, você sabe que o preço ele pode estar subindo, mas a força que guia esse movimento, ela está crescente? A força compradora está acompanhando a alta do mercado? Se não tiver, você sabe que esse aqui é um sinal de divergência que nós chamamos um sinal de fraqueza. E aí, olha só como é que isso aqui é determinante. Se você for no gráfico diário do Bitcoin, eu quero que você preste atenção nas grandes quedas que o mercado entregou, não em qualquer uma, mas nessas que eu marquei no gráfico que ainda está desenhado aqui. Então ali nós vimos o gráfico semanal, já estamos no gráfico diário. Dentro dessa semana, aquela semana de queda muito forte, você vai notar que a gente teve um dia, pelo menos, que teve uma vela assustadora de queda, que assustou muita gente. Foi o caso que aconteceu em 2023. Olha só essa vela diária, como foi assustadora. Tivemos uma queda em somente um dia aqui de 11% no Bitcoin. E o que aconteceu logo em seguida?
Ele saiu dos seus 27 mil dólares, 26, e bateu 73 dólares. O que é uma baita alta, beleza? Guarda essa informação. Se a gente for voltar lá em 2022, quando o mercado reverteu de fato, ele entregou em um dia uma queda aqui de 15%. E logo em seguida, mais uma queda de 15%. Então foram 2 dias seguidos de queda. Isso nesse ciclo ainda. Guarda esse padrão. E aí que entra o índice de força relativa. Esse indicador que mede a força do movimento. E geralmente quando esse indicador ele chega aqui no fundo do poço, significa que a força vendedora ela está tão forte que em um certo momento as pessoas vão ver isso como uma oportunidade de compra, visto que está tudo em suposta Black Friday. Esse é o pensamento do mercado. Assim como, se esse indicador está lá no topo, ele mostra que tem muita gente lucrando com o mercado porque está numa alta muito forte. Logo, as pessoas já encaram essa região como uma boa região para lucrar, vender, botar dinheiro no bolso, e é exatamente por isso que quando ele chega nesses extremos, pelo menos aqui embaixo, o mercado dá um porradão para cima. E assim como ele chega aqui em cima, ele dá um porradão para baixo. Isso é essencial para você não cometer o erro mais bobo do mercado de comprar e vender na hora errada. Se você aprender a usar esse indicador, você vai ter uma assertividade muito maior no mercado. Mas eu quero ir muito além disso aqui nesse vídeo. Beleza, Douglas, você já me mostrou esses padrões, as quedas. Agora vamos botar na prática esse índice de força relativa. Neste momento aqui, dessa grande queda que você viu no gráfico diário em 2022, o RSI bateu lá no fundo. Eu vou marcar com uma linha vertical. Beleza, o RSI bateu lá nessa região de 25 pontos que a gente chama de região de sobrevenda. Por quê? Ele tá lá embaixo, né? Passou essa linha pontilhada, é sobrevenda. Vamos na próxima, na semana que o mercado caiu e olha só, ele visitou novamente a sobrevenda. Vamos pegar outra vez que ele chegou nessa região, que foi aqui. Vamos marcar com uma linha vertical. Beleza, sobrevenda. E desde agosto de 2023, o Bitcoin não revisita essa região? Ou não? Hoje ele conseguiu revisitar na data que eu estou gravando esse vídeo. Então, já fizemos as anotações, já marcamos o gráfico, agora eu vou voltar para o gráfico semanal. E olha só como é que tudo faz sentido. Quando o mercado entrega grandes quedas, lembrando, no contexto certo, nós estamos em um contexto de alta, uma bull run, um ciclo de alta, tá? Nós não estamos num bear market, no ciclo de baixa. E aí então, qualquer queda nós vamos encarar como uma oportunidade para surfar o próximo movimento. Isso é essencial. Então, claramente, se a gente for pegar todos os padrões aqui de trás, que ele chegou na sobrevenda no diário, em todas essas linhas verticais, nesse exato momento que o mercado está caindo, a gente está vendo isso acontecer. Então, historicamente, 23 de junho, 24, na verdade, ele chegando aqui sobre venda, nós estamos presenciando um possível fundo do Bitcoin. Beleza, guarda essa informação, possível fundo do Bitcoin. O que isso pode significar? Que ele vai parar de cair nesse momento? Sim, pelo menos historicamente é isso que o mercado está indicando pra gente. Mas olha só que interessante, eu vou adicionar mais informações no gráfico que eu quero que isso faça total sentido para você se situar no que está rolando. Lá em 2023, o mercado fez uma alta e deu uma pausa, olha só, ele pegou dos 15 e foi para os seus 30, dobrou de preço e fez uma pausa por semanas. O mercado ficou chato, entregando uma alta, depois uma queda, as pessoas ficavam vivendo lucro, prejuízo, lucro, até o momento que ele quebrou essa estrutura e foi o quê? Para cima, deu continuidade ao movimento anterior. Então ele estava subindo, fez uma consolidação, que nós chamamos de acumulação nesse contexto, e depois continuou. Beleza, o que isso tem a ver, Douglas? Vamos para esse exato momento. A gente está vendo o Bitcoin repetindo o mesmo padrão. E o que chegou? Qual foi o gatilho para esse padrão aqui de lateral lá de 2023 ele ser quebrado e ter entregado para a gente, entregue, não sei qual é o uso português correto dessa palavra, mas o que foi o gatilho para entregar novas altas? Bom, foi essa grande queda junto com o índice de força relativa lá em sobrevenda no diário. Ou seja, nós podemos estar vendo nesse exato momento um gatilho de formação de fundo nesse contexto lateral atual do mercado. E olha só, né, ele está trabalhando entre duas regiões que nós chamamos de range lateral. Range lateral
um contexto de dois extremos que o mercado só fica ali dentro. E dentro de, pelo menos num contexto de ciclo de alta, no momento otimista do mercado. Então, toda vez que ele bater aqui em cima e não conseguir, ele vai para baixo. Não conseguiu romper aqui embaixo, ele vai para cima. Não conseguiu romper para cima, ele vai para baixo. Isso nós falamos no vídeo passado, apesar da nossa projeção não ter feito 100%. E não dá para você criar muita expectativa, e eu avisei isso dentro de um range lateral. Só quando a gente tiver o gatilho muito sólido e principalmente um rompimento válido dessa estrutura, você pode comemorar. Até então, você não faz nada, tá? Então, olha só. O que você está vendo aqui? O Bitcoin batendo no suporte, e se ele se segurar, ele pode tentar um rompimento para cima. E se segurar, ele tem que ser baseado em algumas informações. E o índice de força relativa no diário sobre venda, você sabe que historicamente essa pode ser uma região de fundo. Logo, ele tem uma chance interessante de se segurar nesse suporte e, novamente, tentar um rompimento dessa máxima histórica. E se isso acontecer, a gente pode ter o início oficial do ciclo de alta bem mais rápido do que as pessoas realmente esperavam. Eu já falei várias vezes que esse ciclo não vai ser fácil, não vai ser moleza. Nós temos várias variáveis que eu ainda vou te mostrar nesse vídeo, mas se você tem uma grana maior, tá? Um capital acima de 50 mil reais, você tá com medo, pelo menos tá com muita dúvida, incerteza do que vai fazer, do que tá fazendo agora, e como que você pode aproveitar ao máximo esse ciclo, eu te dou uma chance de entrar na turma da mentoria e eu te orientar durante todo o ciclo de alta para você se posicionar melhor, para você otimizar a sua carteira e também a gente sair juntos do ciclo de alta. Se você tiver interesse nessa mentoria, a aplicação está no link da descrição no comentário fixado, você preenche o formulário, eu vou analisar o seu perfil, se você for aprovado, eu entro em contato contigo. E eu sei que o que eu falei até agora foi em relação ao Bitcoin, mas eu sei que você está interessado nas altcoins e nas criptomoedas. E aqui está uma baita notícia positiva. A dominância está caindo bastante, isso é um ótimo sinal para a gente e claramente uma confirmação que esse padrão aqui de cunho ascendente na dominância está sendo quebrado e talvez bem próximo de ser confirmado isso acontecendo, você vai ver uma prioridade maior nas altcoins do que no próprio Bitcoin. Ou seja, é exatamente o que você está vendo agora. O Bitcoin está caindo, pelo menos nesse vídeo, tá? O Bitcoin está caindo 5%, as altcoins estão segurando muito e algumas subindo. Olha só, o Bitcoin está caindo 5%, chegou a cair 7% e as altcoins performando bem. Como assim? Então, isso é um efeito da dominância que a gente já vem falando nos últimos vídeos. Se você não é inscrito nesse canal, você está dando muito mole, tá? Faça isso agora. E aí, qual a expectativa disso daqui para frente? Se o Bitcoin cai, as altcoins caem menos. Se o Bitcoin sobe, as altcoins sobem mais. O que torna agora um excelente momento para você aumentar um pouco a sua exposição em altcoins para justamente pegar uma possibilidade de surfar o próximo ciclo de alta, pelo menos a próxima fase do ciclo. Na minha opinião, o ciclo não começou de fato, tá? Antes do halving é só e simplesmente uma alta prioritária do Bitcoin. E aí, durante o halving, pós-halving, o mercado fica de lado, exatamente esse contexto que eu falei com vocês, isso no início do ano, por incrível que pareça, agora sim, é uma hora interessante para você focar nas altcoins. Esse é o ponto-chave, tá, desse momento. Então, tá tudo maravilhoso, só que falta uma informação, né? Por mais que agora a gente tenha várias informações gráficas falando que o momento é muito propício para o mercado subir, precisamos de confirmações, claro, e pelo menos uma certeza maior, pelo menos uma informação a mais que faça a gente crer que isso é possível. Senão a gente está fazendo a aposta aqui dentro de um mercado de alto risco. Isso aqui é muito diferente do jogo de aposta porque nós temos informações, estatística para se basear e tomar a melhor decisão, tá? O que torna isso aqui um jogo para gente inteligente e você tem que ter cuidado com o que você faz com o teu dinheiro nesse mercado, tá? Os bobos, quem acha que é mais inteligente que o mercado, quebra a cara. Por isso que eu tô fazendo esses vídeos para te ajudar. Então, olha só. Eu quero que você preste atenção na alta que a Bolsa Americana tá fazendo. Douglas, mas o que isso tem a ver? Eu sei que tem muita gente que pega juros, quer falar que o mercado tá subindo porque eles vão cortar os juros. Cara, esquece isso. A gente tem que analisar o comportamento da Bolsa. E olha só. Nós temos algumas informações que você não pode deixar passar. A bolsa está numa alta muito forte, eu falei isso também no início do ano, antes dessa estrutura, quando ele estava aqui embaixo, que nós queríamos ver uma alta
uma confirmação e uma continuação dessa alta, e por enquanto a bolsa está muito bem nesse contexto, e por enquanto, tá, eu quero que você anote essa estrutura toda. Isso aqui é uma estrutura semanal, vamos no gráfico diário, e você vai ver que a mesma estrutura está acontecendo em um tempo gráfico até menor. Então o que ele fez ali, ele está fazendo agora também. Então olha só, né, ele pegou aqui e rompeu essa estrutura para cima. Isso aqui é otimista, assim como romper essa estrutura e fazer isso aqui é completamente otimista. Então você está vendo padrões se repetindo na Bolsa Americana, o que por enquanto é ótimo, tá? E a Bolsa Americana, por que ela é tão importante? Porque a gente está em plena bull run do Bitcoin. Em 2020, todos os mercados subiram muito e o Bitcoin foi junto. Então se a gente tiver esse empurrão a mais, cara, já vem alguns bilhões, trilhões a mais para o nosso mercado e você sabe que isso faz total diferença, tá? Então a gente vai seguindo o fluxo do dinheiro. Quando o dinheiro, pelo menos a força, começar a dar uma diminuída, vai ser o nosso sinal para você, pelo menos para a gente, reduzir a exposição. Esse é o game, tá? De uma forma simples. Claro que na prática é um pouquinho diferente e isso requer que a gente faça uma análise lá na frente, tá? Então olha só, a Bolsa Americana está num contexto muito bom, mas você pode até olhar essa alta e achar que isso é totalmente otimista, sem saber o fundamento por trás dela. Você está vendo essa performance toda do mercado, mas grande parte dessa performance está sendo guiada pela Nvidia. Pelo menos essa empresa aqui, ela está tendo uma alta incrível nas suas ações e já chegou no ranking aqui das maiores empresas da bolsa em capitalização. Isso se não já, acredito que já passou a Microsoft e a Apple nessa história, tá? Porque isso aqui é em 2023, tá? E aí, o que acontece? Eu não realmente sei se isso aqui, pelo menos, acredito que tá atualizado, mas, independente, tá? A Nvidia, se você olhar o gráfico dela, ela tá tendo uma performance incrível. O que isso significa? Vamos trazer outro gráfico. Esse gráfico chamado MMFI, ele mostra a porcentagem de ações no mercado que está subindo, pelo menos em cima de uma média de 50 dias. Então, se a maior parte das ações no mercado estão acima da média de 50 dias, significa que elas estão acima da média, então estão performando bem. E hoje, 42% de todo o mercado de ações está nessa tendência. Então a bolsa está subindo isso tudo, está num clima otimista, já rompeu o topo histórico, só que nem todas as ações do mercado estão performando bem. Cara, menos da metade está subindo. Então como é que a bolsa está subindo tanto, pelo menos tendo essa performance? Por conta da Nvidia empurrando isso. Isso abre pra gente dois cenários, tá? Para não ser sempre 100% maravilhoso o vídeo. A gente sempre tem que considerar o lado contrário da história e é assim que você faz um gerenciamento de risco correto, tá? Sem ficar se iludindo. Então, se a bolsa está subindo muito por conta de uma empresa, se essa empresa parar de performar, a bolsa para de subir. Esse é o risco. Agora, em um clima otimista, positivo, se o resto do mercado começar a performar, a gente vai ter uma alta muito maior. Então, se o resto do mercado que está em uma tendência de baixa começar a entregar uma alta muito boa, aí sim a bolsa vai subir muito mais. Então as ações que estão atrasadas podem empurrar a bolsa mais ainda para cima, assim como a que está mandando na tendência, como a Nvidia, se começar a performar mal, isso vai empurrar o mercado para baixo. Se a gente tiver o lado positivo, o otimista da história acontecendo, pode crer que as próximas semanas e meses, a partir de julho, vão ser excelentes para o nosso mercado, porque isso vai dar mais um motivo para o mercado ser otimista. Mas, no geral, tá, as altcoins estão performando bem, já temos a dominância a favor disso, o Bitcoin está numa região histórica de formação de fundo, então olha quanta informações nós temos nesse momento. E aí, se você tivesse uma tendência de baixa, um bear market, isso aí ia por água abaixo, não iria significar nada, tá? Que ele ia buscar um fundo e ia subir mais para cair mais. Só que a gente está no contexto de alta, uma bull run, e uma coisa que você faz nesse contexto é não lutar contra a tendência. Então qualquer oportunidade, fraqueza que o mercado entregar, encare isso como uma oportunidade para você se posicionar e aumentar o apetite ao risco do teu patrimônio, tá? Claro que isso de uma forma inteligente, você não quer fazer isso de forma inconsequente. Isso, novamente, tá? O mercado ele recompensa quem é inteligente e esperto. Se você achar que você é mais esperto que o mercado,
você vai quebrar muito a cara e vai jogar uma chance, um ciclo de alta que transforma vidas, faz alguns mil virar 1 milhão, por exemplo, isso é possível, mas isso só vai acontecer se você souber jogar o game. E o que eu tô vendo, isso é assunto para outro vídeo, mas o que eu tô vendo de pessoas achando que é tudo garantido, que vai ser fácil, lá em 2025 a gente vai estar falando disso. Eu espero que pelo menos você esteja do lado bom da história, né? Que tenha tirado muito dinheiro, feito muita grana e lucrado bastante. Mas eu sei que infelizmente não vai ser todo mundo que vai conseguir isso. Então, cara, só não dá mole, não se iluda. Isso aqui é um jogo pra gente inteligente que sabe gerenciar o risco. E, cara, ainda bem que a inteligência você pode buscar com conhecimento, tá? Esse é o ponto-chave. Quem trata isso aqui como um jogo de azar vai quebrar muito a cara, porque eu já vi essa história acontecendo em 2021. Isso, pelo padrão que eu tô vendo, tá? YouTube, Instagram, tá tudo se repetindo. Claro que tem algumas pessoas que já se despertaram e estão correndo atrás. Agora, tem gente que praticamente não aprendeu 2021, tá chegando agora 2024 para 2025, vai tá vendo alta, mas o que essa pessoa vai botar dinheiro no bolso? Esse é o negócio. Onde você vai vender? Quando você vai vender? Qual a sua estratégia para o ciclo? A maioria das pessoas não sabe. Só tá comprado e ó, mão aqui e rezando para subir. Cara, isso não é investimento. Isso pode ser em qualquer outra coisa, tá? A bolsa que é mais estável, mas cripto, que você pode ver uma queda que pode apagar todo o teu lucro, você não deve fazer isso, tá? Você faz isso com estratégia. Se você tem interesse na mentoria, primeiro link da descrição para você estar mais que preparado e andar comigo junto durante todo esse ciclo. Eu acredito que esse vídeo ficou bem claro. Tem muita coisa para eu falar, isso vai ficar para outros vídeos, né? Esse vídeo vai ficar imenso, mas não deixa de se inscrever nesse canal. É muito importante não para mim, cara, mas para você que tá querendo aproveitar esse ciclo para fazer uma grana. E a gente vai conseguir, se Deus quiser. No mais, muito obrigado pela companhia, um grande abraço, tamo junto.